Bom dia pessoal, glória a Deus, mais uma manhã abençoada. Eu estou muito animada de estar aqui agora, nessa manhã de sexta-feira, para a gente trabalhar esse tema tão bacana. Bom dia, amiga, paz de Jesus. Vamos começar aí falando sobre esse tema, sobre maturidade espiritual. Começamos na semana passada, fizemos uma introdução falando dos 3 estágios de maturidade, né, que são normais, naturais, né, os 2 primeiros, e o terceiro, que é a maturidade espiritual, que essa sim não é espontânea, é algo que a gente precisa investir, né? Então vimos na semana passada a maturidade biológica, física, né, que é essa maturidade que é comum a todos os seres vivos, inclusive nós, né, seres humanos, que é a maturidade que é determinada ali por aquele momento em que estamos prontos para reproduzir. E isso tanto para animais, como para o ser humano, como para os vegetais. Quando está pronto para reproduzir, está maduro, né? Mas essa é a maturidade física, biológica. Mas temos também a maturidade emocional. Essa é algo que é absolutamente humana, né? Só os seres humanos podem experimentar maturidade emocional, que é você ter controle, domínio sobre suas emoções, sobre suas vontades, sobre seus instintos. Nós temos esse nível de maturidade que os outros animais não têm, né? Então a gente pode ter domínio sobre os nossos próprios instintos. Bom dia, querida, né? Nós temos domínio sobre os nossos instintos, né? Semana passada eu falei que a gente, quando está fazendo uma dieta, por exemplo, e está com fome, o instinto natural leva a gente a fazer o quê? A comer. Mas nós temos maturidade emocional. E o que é isso? É a capacidade de dominar os instintos, dominar emoções, dominar vontades, né? E isso, eu até coloquei ali na semana passada também, que é importante, que isso nada tem a ver com você usar isso de forma positiva. Às vezes você pode usar de forma negativa. Tem gente que usa a maturidade emocional para manipular outras pessoas, para fazer o mal, para enganar, né? Mas tudo isso faz parte da maturidade emocional, e nós vimos que tanto a maturidade física, biológica, quanto a maturidade emocional são coisas espontâneas que acontecem. Basta você ter o mínimo necessário para a sua sobrevivência, que isso vai acontecer, né? Então é uma coisa natural, mas a maturidade espiritual não. A maturidade espiritual, nós vimos que ela necessita de investimento da nossa parte, necessita realmente que a gente trabalhe por ela, tá certo? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esses 7 degraus. Eu estou muito animada para falar sobre isso. Marluce, que entrou aí, sabe que eu amo falar desse tema, desse assunto, essa revelação que Deus me deu há tantos anos atrás, que até hoje marca muito a minha vida. Até hoje eu paro ali para ser ministrada pelo Senhor sobre essa palavra, para entender o tempo que eu estou vivendo, para entender as provas que eu estou passando, né? Isso, e entender como essas provas se relacionam com esses estágios de maturidade, de crescimento, e me ajuda muito. Nesse momento mesmo, a gente está passando por um período tão difícil na nossa vida, né? E eu quando eu volto para essa palavra, ela me consola, ela me fortalece, me dá ânimo. Eu falo assim, vai passar, né? Vai dar certo. Eu preciso chegar do outro lado, eu preciso permanecer, porque é uma prova. E hoje a gente vai falar disso, né? Do primeiro e do segundo degraus, né? Dessa escada, né, de maturidade. Vamos esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar, porque esse é um conteúdo assim muito precioso, né? Não é porque Deus me deu, mas é porque veio dele, né?
porque veio do Senhor e é algo realmente, é um maná do céu, é um tesouro do reino, essa palavra. Eu tenho certeza que pode te abençoar, pode te ajudar na sua caminhada, porque é algo universal para todos os cristãos. Bom dia, né? É algo que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua caminhada, para que você não somente viva uma vida plena em Deus, mas para que você chegue ao ponto de conhecer e viver o seu propósito em Deus. Conhecer e viver a plenitude daquilo que Deus planejou para a sua vida. Qual cristão que não quer isso, não é verdade? Todos nós queremos, mas é algo que exige, e exige muito. Isso não vai acontecer de uma forma banal, de uma forma aleatória, não vai, sabe? É necessário, é só você pegar a Bíblia e você estudar a vida desses personagens bíblicos, né, que chegaram lá, que cumpriram, né, o propósito, que conseguiram viver o plano que Deus tinha para a vida deles e cumprir a missão que Deus tinha determinado para eles. Dá uma olhada na vida desse pessoal e você vai ver que há algo ali em comum na vida de todos eles. E é o quê? O processo de preparação, né? Então, o que a gente vai perceber hoje com essa palavra, e eu espero que você guarde isso no seu coração, é que Deus está empenhado em elevar o seu nível de fé. Ele quer elevar o seu nível de fé. E como falamos semana passada, não adianta a gente pedir Deus acrescenta a minha fé e esperar que isso vai acontecer de uma forma assim no pirlim-pim-pim, né? Deus vai lá, toma aí, mais um pouco de fé. Isso não é assim. Deus quer acrescentar a sua fé, Deus quer atender a sua oração. E para isso Ele vai colocar você em muitas provas, porque é por meio da prova que a nossa fé é acrescentada. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Desses níveis de crescimento e de maturidade espiritual. Eu quero orar, sabe? Iniciar essa live orando, porque é com muito temor e com muita gratidão também a Deus que eu vou começar a compartilhar esse conteúdo com vocês, tá bom? Então vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer, entregar em tuas mãos, Espírito Santo, esse tempo. Quero pedir em nome de Jesus por cada vida que entrou, que vai entrar ou que vai assistir futuramente essa live, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe os teus filhos, a tua igreja, com essa palavra que é viva, poderosa e que tem transformado a minha vida e que eu sei que pode transformar a vida de outros filhos teus também. Pai, em nome de Jesus, abençoa, capacita, fortalece, encoraja, Espírito Santo, os teus filhos, ó Pai, para que possam verdadeiramente romper com todas as cadeias, com todos os limites, e eles possam vencer, Pai. Possam vencer e possam chegar do outro lado, Pai. E em nome de Jesus, que todos nós possamos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Queremos ter uma vida plena em Cristo. Pai, eu te louvo por esse dia, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá, vamos começar então. Como eu disse, essa palavra ela é baseada na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Então, o texto está lá em Mateus 6, a partir do verso 9. Né? A oração do Pai Nosso, todo mundo conhece, está aqui abertinha na minha Bíblia. Mas, quando Deus me deu essa revelação, eu estava com a Bíblia aberta nesse texto, lendo a oração do Pai Nosso, né? E é um texto tão conhecido, tão batido, talvez eu até começo o livro falando, né? Que é o texto mais conhecido das Escrituras em todo o mundo, é a oração do Pai Nosso. Até aquela pessoa que não é cristã, até aquela pessoa que muitas vezes, talvez nem nunca tenha entrado numa igreja, talvez, às vezes sabe a oração do Pai Nosso até de cor, né? Porque é um texto muito, muito conhecido, muito usado. E eu estava ali, lendo essa porção das Escrituras, quando o Espírito Santo falou para mim: filha, começa do final.
para o começo da oração, do final. E eu fiz isso. E eu comecei a ler do final. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Bom dia a todos, gente, quem está entrando aí. E fui lendo do final da oração para o início dela, né? E nisso que eu comecei a ler do final para o início, eu fui tendo a revelação da escada, né? E o Senhor foi me mostrando, é uma escada, filha. É uma escada de crescimento, de amadurecimento espiritual. Eu fiquei muito empolgada na hora e aí peguei meu caderno, minha caneta, comecei a anotar aquilo que o Espírito Santo começou a ministrar. E ali naquele início ali era tudo muito muito cru ainda, né? Eu levei anos, vamos dizer assim, ruminando essa palavra no meu coração, né? Até que ela foi realmente tomando forma, e o Senhor foi acrescentando, e conforme a minha própria vida foi se desenrolando também, eu comecei a perceber claramente na minha própria vida, né, essa escada, o desenvolvimento dessa escada, dessas etapas, dessas 7 etapas. Então você vai ver na oração do Pai Nosso, talvez você nunca tenha se dado conta disso, como eu também não tinha me dado conta até o momento em que Deus falou comigo, que essa oração ela é composta de 7 petições, né? São 7 pedidos, são 7 petições. E cada uma dessas petições representa um degrau de crescimento espiritual, mas começa do final para o começo. Por quê? Porque Jesus, que foi quem ensinou essa oração, para ele a escada começa no Pai. Por quê? Porque ele veio do Pai, tá certo? Ele veio do Pai até nós. Nós não. Nós estamos aqui, nós viemos do mundo, né? Nós viemos do mundo e estamos indo em direção ao Pai, né? Então é como Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a escada, ele é a escada, mas ele veio do Pai, né? E ele, quando desceu do céu até nós, ele veio formando essa escada. E é lindo, lá no nosso livro a gente deixa isso muito claro, né? De como a vida de Jesus, ela representa ali esses 7 níveis de crescimento espiritual, de maturidade. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo das nossas lives. Gente, é muito conteúdo. Eu trabalho o conteúdo desse livro, que é A Escada do Pai Nosso, num workshop, normalmente é um fim de semana, né? A gente trabalha, são algumas aulas, né, que a gente tem para poder trabalhar todo o conteúdo do livro. Eu não vou conseguir passar tudo para vocês aqui nas lives, mas eu vou tentar botar o que eu considero assim, mais importante, eu vou tentar passar aqui para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Então, nós começamos aqui da última petição, que é livra-nos do mal. Essa é a última petição e para nós é o primeiro degrau, é o primeiro estágio de crescimento. Então você que já nasceu de novo, que já teve um encontro com Cristo, que já tem o Espírito Santo, você agora precisa dar esse primeiro passo, você precisa subir esse primeiro nível, esse primeiro degrau de crescimento. Então vamos entender. Livra-nos do mal, né? Essa petição, o que ela significa enquanto estágio de crescimento, de maturidade espiritual? O que significa livrar? Se você abrir aí no seu Google, dá um Google aí, você vai ver que livrar significa tirar do cativeiro, né? Livrar significa pôr em liberdade. Livrar é tornar livre. Então, às vezes a gente tem a impressão de que livra-nos do mal. Jesus está ensinando a gente a pedir ao Pai para nos proteger, né, do mal. Mas não é esse o termo. O termo é livrar. Livrar do mal é pôr em liberdade, tirar do cativeiro do mal, né? Então, esse é o primeiro estágio. O primeiro estágio de maturidade espiritual é aprender a lidar com o mal,
o mal que está dentro de nós, é aprender a lidar com o pecado, né? É sair do cativeiro. Senhor, me ajuda a sair do cativeiro do pecado. Ah, Marcela, mas quando Jesus entra no meu coração, quando eu sou salvo, o Senhor já não me libertou do cativeiro? Existem muitos cativeiros que nós estamos ali, acorrentados. E um deles é o cativeiro da morte espiritual. Quando Jesus entra na sua vida, esse cativeiro está destruído. Você agora tem vida em Cristo, salvação. Mas existem outros cativeiros, né? E isso é uma coisa até óbvia, né? Se não fosse assim, nenhum cristão cairia em pecado, nenhum cristão teria algemas, né, de pecaminosas em sua vida. Por que que isso acontece? Porque ainda tem outros cativeiros a serem vencidos. Então, o primeiro cativeiro, que é o cativeiro da morte espiritual, esse está resolvido. E não há nada que nós pudéssemos fazer para nos libertar desse cativeiro. Só Cristo mesmo poderia nos libertar desse cativeiro. Porém, existem outros cativeiros que esses sim vão depender da nossa ação, da nossa vontade, né? Então, livrar do mal é tirar do cativeiro. Se Jesus está ensinando você a pedir isso, é porque você precisa disso. Você concorda comigo? Jesus se está ensinando, ele está ensinando a você a pedir ao Pai, livra-me do mal, é porque você precisa disso. E eu também. Então, e é uma oração que tem que ser feita constantemente. Não é uma oração que eu faço hoje e acabou, não preciso fazer nunca mais, né? Então, essa é a oração do Pai Nosso, é a oração que a gente vai fazer para sempre, né? Até o dia que Jesus nos levar, a gente tem que estar com essa oração gravada no nosso coração e vivendo e pondo ela em prática. Então, livra-me do mal, livra-nos do mal, tira-me do cativeiro do mal. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Então, a primeira etapa de crescimento espiritual é aprender a lidar com o pecado que você traz do mundo quando você entra no reino. Você teve uma experiência com Jesus, você se converteu, o Espírito Santo foi lá, veio habitar em você, te batizou. Glória a Deus. Agora começa a sua caminhada, a sua subida. Vamos subir essa escada. E o primeiro degrau é esse. Você precisa ir rompendo com os cativeiros que você trouxe do mundo para dentro do reino. Então, que pecados são esses, né, que a gente precisa vencer no primeiro degrau? São aqueles pecados mais grosseiros que a gente traz do mundo e que é aquela coisa visível, que qualquer pessoa pode facilmente identificar na nossa vida. Por exemplo, fofoca, maledicência, pornografia. Eu tô falando, gente, de pecados grosseiros que qualquer pessoa vê, né? Qualquer pessoa enxerga na nossa vida. Eu me lembro que quando eu me converti, né, eu xingava tanto palavrão. Quem me conhece hoje fala assim, não acredito. Não consigo nem imaginar você xingando. Mas, gente, eu xingava muito, muito. Era uma coisa horrorosa, né? Quando eu me converti com 25 anos de idade. Então, eu tinha toda uma vida ali, né? Toda a minha juventude, né? Vivida, assim, de uma forma bem desregrada. Então, quando eu me converti, que eu comecei a falar, não posso mais, né, falar dessa forma. Então, era uma coisa que, quando eu comecei a mudar, quem vivia à minha volta falou, é alguma coisa diferente aí, né? Por quê? Porque todo mundo estava acostumado com aquela Marcela, né? Que falava um monte de bobagem, que xingava. Então, eu estou falando de coisas assim banais, de coisas simplórias, que é o que todo mundo passa. A forma de se vestir, a forma de falar, tudo isso vai mudando conforme você vai mergulhando na sua vida com Jesus. Entretanto, enquanto que algumas coisas a gente vence com facilidade, até com certa facilidade, outras nem tanto, né? Mas nós temos que tomar esses desafios desse primeiro degrau e encará-los. O que acontece, gente? Como eu estou dizendo, é uma escada. São degraus de crescimento, são estágios de crescimento, de maturidade espiritual. Ocorre que tem muito crente, muito cristão,
que já tem anos aí vivendo na presença do Senhor. Bom dia, pessoal. E ainda tem pendências desses degraus lá de baixo, do primeiro, do segundo. Cada degrau, gente, tem as suas provas. Cada degrau tem o seu nível de prova que Deus vai aplicar, tá? E que você e eu precisamos vencer. Você e eu precisamos vencer para continuar o quê? Subindo, para continuar avançando na direção do Pai, na direção daquilo que o Senhor tem para nós. E isso só é possível se a gente for vencendo essas provas. Então, quando a gente vem do mundo para o reino, a gente vem carregado, gente. A gente vem com a bagagem enorme, né? Então, a gente vem com estruturas de pensamento. E essas estruturas de pensamento, elas são fruto de quê? De pecados como orgulho, vaidade, soberba, inveja. E a lista é enorme. Esses pecados... Bom dia, pastora Zélia. Paz. Então, esses pecados que nós trazemos do mundo quando nos convertemos, eles formaram estruturas de pensamento que nos acompanham e nós precisamos o quê? De transformação. Só que às vezes a gente pensa que a transformação vai se dar assim, sem a gente precisar fazer nada, só que não é. O Senhor conta com você, o Senhor trabalha com você na sua libertação. Bom dia, pastora. O Senhor trabalha conosco. Então isso vai exigir sim de você esforço, isso vai exigir de você empenho. Então, o Senhor, por exemplo, você já ouviu algum cristão dizendo assim: ah não, eu não levo desaforo para casa? Isso é só um exemplo que veio aqui na minha cabeça. Eu não levo desaforo para casa. Já ouvi crente falando isso. Aí você pensa, gente, tem alguma coisa aí que não está combinando, né? Crente falando que não leva desaforo para casa. Isso é o quê? Isso é uma estrutura de pensamento. É uma estrutura de pensamento que vem da onde? Da palavra? Que vem do Espírito Santo? Não, vem do mundo. A pessoa veio do mundo carregada desse orgulho. Isso é orgulho, né? É soberba, é altivez de espírito. A pessoa vem do mundo carregada com isso aí e ela já se converteu, mas ela ainda está presa nessa algema. Ela ainda está presa nessa algema do orgulho, né? E a mesma coisa, hoje a gente vê muito, por exemplo, dentro da igreja, feminismo, né? A pessoa converteu, ama Jesus, mas está cheia ali daquelas estruturas de pensamento que vem do mundo, né? Não, mulher se submeter a marido, que absurdo, né? E a pessoa é cristã, ela ama o Senhor, ela serve a Deus, mas joga o desaforo na cara dos outros. Isso, ainda tem gente que faz isso, né? Então, assim, você percebe que essas estruturas de pensamento, elas nada têm a ver com o Senhor. Então, o Senhor libertou você da morte, amém. O Senhor te salvou, amém. Mas ainda tem um trabalho árduo aí para nos libertar de muitas algemas, muitos cativeiros. Então, tem o cativeiro do orgulho, o cativeiro dos pecados da língua, né? E aí no nosso workshop que a gente faz sobre esse livro, a gente fala ali de 5 grupos de pecados, tá? Que são os pecados bem corriqueiros que a gente traz na bagagem quando a gente converte, né? Então tem os pecados da língua, tem os pecados do amor ao dinheiro, tem os pecados da sexualidade, né? Então são 5 grupos de pecados ali que a gente trabalha: pecados de rebelião e pecados de dependência. São os 5 grupos, né, principais, e que ali você pode se identificar. O que eu ainda estou carregando? Caramba, eu já converti há tanto tempo, mas eu ainda não consegui me libertar desse pecado. E é um pecado que deveria ter sido tratado, que deveria ter sido eliminado da nossa vida aqui, ó, no primeiro degrau, né? Naqueles primeiros tempos, naqueles primeiros anos ali, vivendo com o Senhor. E o que a gente vê hoje é muito crente que está na igreja, que está ali caminhando com Jesus há um montão de tempo, de anos, às vezes 10, 20 anos,
e ainda carrega essa bagagem, que já era para ter sido lançada fora há muito tempo. Isso, meus irmãos. Marcela, será que se eu ainda estou carregando esse pecado que eu devia ter vencido já há tanto tempo, nos primeiros tempos ali da minha caminhada com o Senhor, será que isso impede o meu avanço, o meu crescimento espiritual? Pode impedir e pode não impedir também por um tempo. Por um tempo você pode avançar. O Espírito Santo, às vezes, ele tem misericórdia. Às vezes não, né? Ele sempre tem misericórdia de nós. Então, você vai avançando, né? Vai crescendo espiritualmente em outras áreas. O Espírito Santo vai te levando, mas chega uma hora que trava tudo. Enquanto não resolve aquela pendência lá atrás, você não consegue mais avançar, né? Eu gosto de usar aquela fazer uma ilustração, né, de quando a gente está na faculdade, né? Você vai fazer uma determinada matéria, mas ela é presa por uma anterior. Você não pode fazer aquela disciplina enquanto não faz uma antes, né? Que só libera aquela que está mais à frente quando você faz uma que está mais atrás. E é a mesma coisa. Enquanto que tem outras disciplinas que ela não fica presa, você consegue ir fazendo, não tem nada aprendendo, mas tem outras que não. É a mesma coisa, tá? Na vida espiritual, você vai conseguir crescer em algumas áreas, mesmo carregando alguns pecados, né, de estimação aí. Mas algumas outras coisas que Deus quer que você viva, que Deus quer que você alcance, você não vai alcançar enquanto não lidar com esse pecado que você está lá carregando desde que se converteu e que já era para ter sido tratado, né? Então, pecados, por exemplo, do grupo ali da fala, né? Então, pecados da boca que você fala, né? Então, a gente tem fofoca, maledicência, gritaria, né? A pessoa que é grosseira, a pessoa que é indiscreta, não é? Quantas vezes você conta alguma coisa para uma pessoa ali, confiando naquela pessoa, e depois a outra vai lá e conta para todo mundo, né? Isso é pecado de indiscrição. Então, há vários pecados ali que a gente comete com a língua, né? O pecado da língua e a mentira. Olha aí, a mentira. Quanto crente mentiroso, meu Deus, que não sente nada, já cauterizou a mente de uma tal maneira que mente numa boa. Não, isso aqui não tem nada a ver, é uma mentira que não faz mal a ninguém. Como assim? Né? Isso não existe. Mentira que não faz mal a ninguém não existe, né? E crentes que estão vivendo ainda, carregando essa bagagem de pecados, ainda estão presos nesse cativeiro. Então tá lá com o pezinho ainda no primeiro degrau, às vezes já tá com o outro pé já tá até em outros degraus mais acima, mas não consegue subir mais. Por quê? Porque tá preso ainda aqui. Tem que resolver. E aí Deus aplica provas, tá bom? Isso você tem que ter muito claro. Deus aplica provas. Toda vez que você, por exemplo, tomei uma decisão de não mentir mais. Tomei a decisão, não vou mais mentir. Tirei a mentira da minha boca, tirei a mentira da minha vida. Ok, Deus fica super feliz com isso, né? Só que pode esperar que Ele vai provar você. Ele vai permitir que você se encontre numa determinada situação em que a mentira vai ser a saída para você, vai ser a solução. E aí você vai ter que fazer o quê? Falar a verdade. Você vai ser desafiado a falar a verdade. Por que Deus faz isso? Poxa, será que Deus quer que a gente, né, fique sempre nessa saia justa? Gente, isso é fundamental, tem que passar por isso. Por quê? Porque você precisa ter o seu nível de fé elevado para o próximo degrau. Cada degrau exige um nível de fé crescente, um nível de fé maior do que o último. Então, Deus vai permitir que você seja aprovado. Por quê? Porque quando você é aprovado e vence a prova, sabe o que acontece? A sua fé vai lá em cima. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui de uma situação que a gente está vivendo aqui agora.
né, na minha família. Meu pai está com problema de saúde, está precisando de entrar ali no sistema ali do SUS para conseguir uma consulta e provavelmente uma cirurgia. Então, orem por ele, Jorge Xavier, tá? Lembrem aí do Jorge, ele está precisando da sua oração. E aí, quando eu levei ele ao médico e vi que essa situação, né, tá ali apresentada e a gente precisa com urgência fazer essa cirurgia, começa a vir logo o quê? Ah, fala com fulano, fala com ciclano, ele vai conseguir botar ele na frente. Gente, vocês sabem há quantos anos eu ensino sobre corrupção? Vocês não têm noção, né? Deus me levantou, esse Ministério Agente do Reino, ele foi erguido sobre essa égide, né? De luta contra a corrupção, sabe? Dentro da igreja, a igreja não pode ser corrupta. Não é porque a igreja está no meio de uma nação onde o povo é corrupto até a raiz dos cabelos que a igreja tem que ser corrupta também. Entende? E eu até me emociono com isso, porque Deus me chamou para isso. Filha, eu quero que você se levante contra isso. Sabe? Contra esse espírito de corrupção. E a igreja, ela toma essa forma. A igreja, ela acaba se conformando com o mundo. A nossa nação é tão corrupta. E quando eu falo que a nossa nação é corrupta, eu não estou falando de político, não. Eu estou falando de povo. Eu estou falando de sociedade. Eu estou falando de cultura. O político, ele só é um reflexo da cultura, ele é um reflexo do que foi ensinado na casa dele quando ele era uma criança, sabe? E o que a gente vê é que a igreja no Brasil, ela tomou essa forma. A gente é corrupto sem nem perceber, né? Quantos de nós não fura a fila do SUS, né? Porque tem um pistolão, tem um conhecimento, passa à frente de todo mundo, gente. Com a maior tranquilidade. Ainda diz que isso foi bênção de Deus. Ainda diz assim, o Senhor me abençoou, que aí aquele pistolão arrumou para mim, e aí eu consegui. E aí furou a fila. Aí meu marido no outro dia estava falando, Marcela, estava vendo ali uma... Deu uma travada aqui. Desculpa, gente, deu uma travada aqui. Voltou? Fala aí pra mim. Ai, meu Deus. Tá repreendido em nome de Jesus. Todo impasse aqui, todo... Amém. E aí o meu marido estava vendo uma reportagem no jornal. E... Amor, fala pra mim se tá funcionando bem. Não parou, não? Ah, então ótimo. Então, ele estava vendo uma matéria no jornal e estava dizendo que pessoas que estavam na fila do INTO, que é um hospital aqui do Rio de Janeiro, de traumatologia, e aí eles estavam entrevistando pessoas que estavam na fila para cirurgia. E aí a pessoa dizia, olha só, eu quando entrei no sistema, eu era número, sei lá, vamos botar um número aqui, 60. Eu era o número 60. Agora eu sou 80. Como pode? A fila tá... o número da pessoa vai aumentando ao invés de diminuir, gente. Como pode isso? Por que isso acontece? É porque vão colocando pessoas dentro na frente dos outros, entendeu? Então, quem não tem o conhecimento, quem não tem um pistolão, né? Vai ficando, vai ficando, vai ficando. E crente fazendo isso. Crente fazendo isso. Sabe? Por quê? Porque virou cultura, virou comum, virou o dia a dia de todo mundo. Mas, querido, isso porque virou comum, não deixou de ser pecado, não. E enquanto você permanece nisso, a sua vida espiritual fica ali travada. E aí, às vezes, a gente quer crescer em Deus e às vezes a gente quer viver coisas maiores em Deus e não entende por quê que não vive. E aí, às vezes, a gente vê a vida do outro avançando, a gente vê a vida do outro deslanchando ali em Deus,
E a gente pensa, por que comigo não acontece? Por que Deus não me usa dessa forma? Ou por que eu não consigo viver aquilo que Deus planejou para minha vida? É porque está lá no cativeiro. Livra-me do mal. Você precisa pedir isso para Deus, mas você precisa se comprometer. Você precisa se comprometer a trabalhar junto com Deus pela sua libertação. Deus não vai fazer isso sozinho. Deus conta com você. É muito triste e vergonhoso. Muito triste e vergonhoso, né? Porque o que a gente vê hoje no nosso país é que a igreja, ela se corrompe sem nem sentir, sem nem se dar conta. Tá, gente? A gente precisa ter uma transformação de quê? De pensamento. Então, aquela estrutura de pensamento que a gente traz do mundo para dentro do reino, essa estrutura de pensamento precisa começar a sofrer o quê? Uma transformação, um lavar regenerador do Espírito Santo, né? E assim você vai crescendo. E aí, hoje, eu estou vivendo essa prova daquilo que eu tanto preguei durante tanto tempo, ensinei para os meus alunos. E eu dava esse exemplo, gente. Eu dava esse exato exemplo de gente que fura a fila do SUS e que não sei o quê. Hoje eu tô nessa prova. Hoje eu tô sendo provada. Porque é meu pai. É meu pai. Eu levei ele no médico do SUS e a médica que nos atendeu, ela falou, olha, ele precisa, é uma corrida contra o tempo. Quanto mais cedo operar, melhor. Não conhece ninguém, não? Você não tem nenhum conhecimento? Eu olhei para ela e falei assim, não conheço. Ela, não, então faz o seguinte, anota meu celular, vou te dar aqui meu celular, você liga para mim mais tarde, que eu tenho conhecimento não sei aonde, e eu vou agitar pro seu pai. Olha isso, gente. Sabe o que é isso? É prova. É prova, né? Então, o apóstolo Paulo fala disso, né? Que eu não caia, né? Que eu não seja colocado, que eu não caia naquilo que eu prego. Naquilo que eu prego. Então, eu preguei isso por tanto tempo, agora eu estou sendo provada. Você acha que eu não senti vontade de pegar o telefone e mandar a mensagem para aquela médica de tarde? Eu senti muita vontade. Para dizer a verdade, sinto até agora. Né? Por quê? Porque é meu pai. É meu pai. Né? Então, você tem que pensar que... E aí eu preciso falar para mim mesmo, não, meu pistolão é o Senhor. Né? Quem vai agir por mim é o Senhor, não é homem, não é com armas de Satanás que eu vou conseguir, não. A minha vitória vem pelas mãos do meu Deus, do meu Senhor, do meu Rei. É Ele que vai cuidar de mim, é Ele que vai cuidar do meu pai, é Ele que vai cuidar das minhas coisas. E é assim que tem que ser, querido. Só que é fácil? Não, não é. Mas é o que eu estou falando para você. É que eu não seja reprovado naquilo que eu prego, é como Paulo fala, que eu não seja reprovado naquilo que eu prego. Então, precisamos viver essa vida de verdade, gente, de verdade, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir, não vai dar para falar do segundo degrau. Eu tinha me planejado para falar do primeiro e do segundo degrau, mas não vou conseguir, eu vou falar só do primeiro hoje, tá, gente? E nós precisamos, então, abraçar esse desafio e esse compromisso de viver uma vida íntegra na presença do Senhor. Você precisa de integridade. Não é só falar, mas é falar e viver, é pregar e viver o que prega, tá certo? Então, é muito difícil numa sociedade corrupta quanto a nossa? É muito difícil, né? Eu penso, meu Deus, e se meu pai não conseguir essa vaga? E se demorar meses mesmo, como falam que demora, se demorar anos, como vai ser? Você pensa que eu não penso também nisso? Mas é assim, querido. A vida de integridade, ela cobra um preço alto. Ela cobra um preço alto. Mas ou eu vivo
pela fé, ou eu desisto da carreira, né? Porque o meu justo viverá por fé, é o que o Senhor falou. O meu justo viverá por fé. Então, ou eu vivo por fé, ou então eu não sou crente, coisa nenhuma. Tá certo? Então, você precisa vencer essas provas. Deus vai provar você. Deus vai provar você. E você precisa ser aprovado. E uma coisa que eu vou já adiantar do segundo degrau. E o segundo degrau, a gente vai falar muito de prova. E uma coisa é prova, outra coisa é tentação. Deus prova, o diabo tenta. Prova e tentação são coisas distintas. A prova vem de Deus e ela tem um objetivo. O objetivo é que você vença, é que você acerte, é que você consiga acertar o alvo. A tentação é o contrário, ela vem do diabo e o objetivo é fazer você errar o alvo, o objetivo é te destruir, o objetivo é fazer você pecar. Então a prova, você já sabe a resposta, porque Deus já dá. É muito interessante que Deus dá uma prova com gabarito do lado. É para você acertar, você sabe o que você tem que fazer para passar naquela prova. Como, por exemplo, Abraão, né? Toma o teu filho, teu único filho, a quem você ama, e sacrifica ele para mim. É uma prova. E o gabarito já está ali. O que você tem que fazer para passar na prova? Entregar seu filho, matar seu filho para mim. Então, veja, é uma prova e uma prova muito difícil. E Deus provou Abraão e Abraão passou na prova. Por quê? Porque quando Deus prova, o objetivo é o quê? É que você passe, é que você acerte, né? Ele já te deu a resposta, ele já está dizendo para você o que você tem que fazer ou o que você tem que deixar de fazer. Agora é contigo, tá certo? É contigo, você pega aquilo ali, vai e obedece. Isso vai elevar o seu nível de fé. Olha que Abraão é considerado o pai da fé, né? Por quê? Porque ele creu em Deus ao ponto de não reter o próprio filho, o único filho, o filho da promessa, Isaac. Certo? Então, ele estava disposto a entregar o filho, a matar o filho ali em obediência ao Senhor. E isso, gente, quando você passa na prova, o teu nível de fé eleva. Por quê? Porque Deus revela a sua fidelidade. O que aconteceu com Abraão quando ele botou Isaac ali no altar? E ele levantou o cutelo para matar Isaac em holocausto ali a Deus. O Senhor, o anjo falou, para, Abraão, para, não erga sua mão contra o rapaz. E logo em seguida, o que aconteceu? Apareceu lá o animal, né? Deus proveu o animal para o sacrifício. Isso é o que, gente? Fidelidade. Fidelidade. Isso é fidelidade. Mas Abraão só experimentou a fidelidade por quê? Porque obedeceu. Ele experimentou a fidelidade porque ele passou na prova. Então, quando você passa na prova, Deus vem com a sua fidelidade. Por quê? Porque você está crendo nele, está confiando nele. E Deus honra isso aí. Deus honra, não é a mim que ele honra. Ele honra a ele mesmo. Porque ele diz, aquele que confia em mim não ficará frustrado. Aquele que confia em mim não ficará frustrado. Isso é a palavra que determina. E Deus é fiel à sua própria palavra. Deus é fiel a ele mesmo. Então, ele zela para que a sua palavra não caia por terra, não volte vazia. Então, você precisa passar nessa prova. Vencer com esses grilhões aí desse primeiro degrau. Vencer com esse cativeiro desses pecados que você trouxe do mundo, que talvez até hoje você esteja aí arrastando essa bagagem, né? E vencer tudo isso, para que você possa avançar para os degraus mais para frente. Então, gente, sexta-feira que vem nós vamos falar do próximo degrau, que é não nos deixes cair em tentação. Vamos falar sobre tentação, do próximo inimigo que tem que ser vencido
né, nesse degrau. No primeiro degrau é o pecado, é um inimigo que está dentro de nós, que precisa ser vencido, estruturas de pensamento e pecados que a gente traz do mundo quando converte, comportamentos que precisam ser transformados, mentalidade que precisa ser transformada. No segundo degrau, o segundo inimigo é o tentador, é o diabo, né? Então, nesse segundo degrau, que nós vamos ver semana que vem, a gente vai trabalhar esse novo nível de crescimento espiritual, aprender a lidar com o diabo, tá certo? É outro nível, é outro estágio que a gente precisa aprender a lidar e a gente precisa romper, a gente precisa elevar o nível de fé para poder avançar para o próximo degrau, tá bom? Queridos, fiquem todos com Deus. Deus abençoe poderosamente você, que Ele te capacite a vencer todas essas cadeias, essas algemas. Se você identificou aí algum pecado que você ainda está carregando, ore, clame ao Senhor no sangue de Jesus, né? E no nome de Jesus. Clama ao Senhor, que o Senhor vai libertar você. Eu creio nisso, eu tenho certeza disso. Mas você precisa estar empenhado, você precisa estar decidido a vencer esse pecado. Você precisa estar decidido e assim você vai avançar rumo ao propósito do Pai para a sua vida. Amém? Fica com Deus, gente. Até a semana que vem.